Imagina uma mulher já idosa sentada em silêncio. De repente, sem nenhum aviso, ela não está mais ali. Ela começa a ouvir vozes antigas, a sentir o cheiro do mar, escuta músicas que tocavam lá na juventude dela. Sabe? Não é uma lembrança comum, não é uma memória distante. É como se o passado tivesse literalmente arrombado a porta do presente. Ela não está só recordando, ela está vivendo de novo. Em Reminiscência, que é uma parte do livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com o Chapéu, o neurologista Oliver Sacks nos apresenta casos reais de pacientes que sentem exatamente isso. Memórias que voltam com uma força total, vívidas, emocionantes, quase dá para tocar. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nessa história para entender como é que o nosso cérebro pode transformar lembranças em verdadeiras viagens no tempo. E mais importante, o que isso revela sobre a nossa identidade, sobre a nostalgia e sobre aquele fato de que o passado nunca abandona a gente de verdade. Bom, vamos lá. A nossa história começa com a senhora OK, uma senhora de 88 anos. Uma noite, ela teve um sonho muito vívido, um sonho nostálgico sobre a infância dela lá na Irlanda. Até aí tudo bem. O problema é que, quando ela acordou, a música do sonho continuava tocando. Alta, clara e, sem dúvida nenhuma, real. A primeira reação dela, claro, foi procurar uma explicação lógica. Será que tem um rádio ligado em algum lugar? Mas não, estava tudo desligado. Aí ela pensou numa coisa bem curiosa. Será que é uma obturação no meu dente, funcionando como uma espécie de antena? Mas a ficha caiu de verdade quando ela percebeu uma coisa. O tal rádio só tocava as músicas irlandesas que ela conhecia da infância. Só as músicas dela. Foi aí que o desespero bateu e ela se perguntou: meu Deus, será que o rádio tá dentro da minha cabeça? E aí começou uma verdadeira peregrinação em busca de respostas. A enfermeira foi lá, checou as obturações, nada. O otologista foi direto ao ponto. Olha, isso não tá vindo dos seus ouvidos. O psiquiatra tentou acalmá-la. Fique tranquila, a senhora não está louca. Cada porta que se fechava, na verdade, a empurrava para mais perto da única explicação que restava, a neurológica. E foi assim que ela finalmente chegou ao consultório do Dr. Sacks. O Dr. Sacks já desconfiava que a causa era neurológica, claro, mas a prova definitiva veio com o eletroencefalograma, o EEG, e o resultado foi impressionante. Toda vez que a senhora Ossie fazia um sinal dizendo "a música começou", o aparelho mostrava picos de atividade elétrica bem ali, nos lobos temporais. Isso provava, sem sombra de dúvida, que a música não era uma imaginação, era um evento cerebral real, físico. E o diagnóstico veio: convulsões do lobo temporal. A causa mais provável, uma pequena trombose, um mini derrame que ela tinha sofrido um tempo antes. Essa atividade elétrica toda desregulada estava ativando memórias antigas, guardadas há décadas, e transformando elas em alucinações musicais. O cérebro dela estava literalmente tocando um disco do passado. Com o tempo e o tratamento, as músicas foram sumindo. Mas o curioso é que a reação da senhora Ossie não foi só de alívio. Tinha ali um sentimento de nostalgia, sabe? Ela sentiu que uma parte da vida dela, que estava totalmente perdida, a infância, tinha sido devolvida para ela, mesmo que por pouco tempo. Foi uma experiência que, apesar de ter começado de um jeito assustador, trouxe um sentimento de inteireza. Agora, se preparem, porque é aqui que a história fica ainda mais intrigante. No mesmo lugar onde a senhora Ossie morava, outra senhora, a senhora Owen, também começou a ouvir músicas na cabeça. Era exatamente a mesma condição neurológica, só que a experiência dela foi o oposto completo. E esse contraste é a chave de tudo. Para a senhora Ossie, as músicas eram um presente, uma porta para uma infância que ela tinha esquecido. Já para a senhora Owen, era um tormento. As músicas não significavam nada para ela. Ela chegou a dizer que era como ter um vizinho tocando o mesmo disco sem parar. E o mais incrível, enquanto a senhora Ossie chegou a recusar o tratamento para poder manter as memórias, a senhora Owen implorou para que as músicas parassem. Olha, o jeito que o Sacks explora a profundidade desses casos no livro é de uma sensibilidade incrível. E o que a gente está vendo aqui é só a pontinha do iceberg. Se essa história te pegou de jeito, a leitura completa é mais do que recomendada. Para facilitar, o link para comprar o livro está aqui na descrição, tá bom? Então a gente chega no ponto central. O mesmo evento neurológico, o mesmo defeito no cérebro, gerando duas experiências completamente opostas. E isso nos leva à grande pergunta que o Oliver Sacks queria investigar. Por que essa diferença toda?
O que é que determina o significado de uma memória que ressurge do nada? Para a gente começar a entender isso, precisamos falar do trabalho de um pioneiro, um neurocirurgião chamado Wilder Penfield. Décadas antes do sexo, ele descobriu uma coisa fantástica. Ele conseguia fazer memórias supervívidas aparecerem ao estimular eletricamente o cérebro de pacientes enquanto eles estavam acordados durante uma cirurgia. E o Penfield evocava de tudo um pouco, viu? Músicas de rádio, canções de ninar, jingles de comercial. Era uma verdadeira salada de memórias, uma playlist tão aleatória que o próprio Sachs, com muito bom humor, chamou de as 10 mais do córtex. As memórias pareciam banais, sem grande importância. E justamente por causa dessa aparente bagunça, o Penfield concluiu que a escolha das memórias era só um processo fisiológico aleatório, sem nenhum sentido por trás. Mas o Oliver Sacks, com aquela sensibilidade de clínico que ele tinha, desconfiava. Ele olhava para aquilo e se perguntava, será que é aleatório mesmo? Ou será que é por trás dessa aparente banalidade existe uma necessidade da pessoa, um significado escondido? E aqui, pessoal, vem a peça que faltava para montar esse quebra-cabeça. A senhora O'Connor era órfã. Ela perdeu a mãe quando tinha só 5 anos de idade e foi mandada para morar nos Estados Unidos, deixando para trás um buraco enorme na memória dela. Ela não tinha nenhuma lembrança consciente da mãe, da casa, da infância na Irlanda. Era um vazio profundo e doloroso. Ou seja, as convulsões dela não eram nem um pouco aleatórias. O derrame, na verdade, forçou o que Sacks chama de anamnese, que é a recuperação de informações de uma amnésia. O cérebro dela não estava só tocando umas musiquinhas. Ele estava preenchendo uma necessidade psicológica gigantesca, restaurando um senso de origem, de identidade, que ela tinha perdido há mais de 80 anos. E isso tudo nos leva à conclusão poderosa desse caso. A experiência da senhora O'C simplesmente constrói uma ponte entre a fisiologia fria do cérebro e a riqueza da nossa experiência pessoal. Mostra que a nossa história de vida está, de alguma forma, inscrita na nossa biologia. Mesmo depois que a música parou de vez, o efeito daquilo ficou. A Sra. O'C descreveu um sentimento de inteireza que ela nunca tinha experimentado antes. A experiência, que foi causada por uma doença, acabou sendo, nas palavras dela, uma espécie de cura. Devolveu a ela um passado e, com isso, uma paz, uma serenidade que a acompanhou pelo resto da vida. No comecinho, a gente viu uma senhora que parecia perdida no tempo. Mas pensando bem, talvez ela não estivesse perdida. Talvez ela estivesse, pela primeira vez em muito tempo, profundamente conectada com algo que ainda vivia dentro dela. O que esse capítulo, Reminiscência, nos mostra é que a memória não é um arquivo morto, guardado numa estante do cérebro. Ela é experiência, é emoção, é a nossa identidade. E quando o passado retorna com essa força toda, ele nos lembra que somos feitos de camadas e mais camadas de tempo. E ele nos lembra também que mesmo quando o cérebro falha, a nossa história pessoal continua lá tentando existir. Se essa análise fez sentido para você, não esquece de deixar o like, compartilhar com quem possa se interessar e me conta aqui nos comentários. Qual é aquela lembrança da sua vida que, quando você pensa nela, parece que está acontecendo de novo? A gente continua explorando as outras partes dessa obra fascinante na próxima. Um forte abraço e até mais!